Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 1, amados. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vos estejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém, queridos. O meu desejo, mais uma vez, como de costume, é que não venham ser palavras persuasivas de conhecimento humano. Faço uso das palavras do apóstolo Paulo, para que quem merece seja glorificado, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, por intermédio do seu Espírito Santo, que fala dentro desta casa. Amém, amados? Um texto deveras conhecido, não tenho intenção de lhes trazer nenhuma novidade, senão aquilo que já consta dentro da palavra de Deus, como instrução para a sua amada igreja. Hoje, pela manhã, o meu texto de meditação foi justamente Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aonde João vai escrever aquilo que ele está vendo, ouvindo, com uma maestria muito grande. Você percebe isso pela complexidade que é o livro de Revelação, o livro de Apocalipse. Tamanha é a graça que Deus dá a João, mesmo de uma idade avançada, consegue ter um discernimento tão grande ao ponto de usar linguagens que quase ninguém consegue compreender, ou senão ninguém consegue compreender. E, por sinal, nós estávamos trabalhando e o pastor Luizinho trouxe algumas informações com relação aos acontecimentos mundiais, e vou fazer uso desta fala do pastor Luizinho, que é uma reportagem que ele ouviu, nos passou, ministrou sobre nós um pouco sobre isso, sobre implantação de chips e algumas outras coisas com relação ao que diz aquilo que, segundo o pastor Luizinho mesmo falou, aquilo que a gente ouve desde pequeno com relação ao fim dos tempos, o surgimento do anticristo, toda a preparação para o seu governo temporário, momentâneo. Aleluia. Tudo do inimigo de sua alma é momentâneo, irmãos. Amém.
Tudo que o diabo possa pensar em fazer ou chegar a fazer é momentâneo. O único que pode fazer e que faz coisas duradouras é Deus. Nada do que é produzido na terra ou debaixo dela dura por muito tempo. Somente aquilo que é produzido no céu dura eternamente. É por isso que quando Deus olha para Moisés, escolhe Moisés para revelar a Moisés um plano tão perfeito e dar a Moisés algo tão bonito que é a planta do tabernáculo, Deus leva ele e mostra para ele como ele deveria fazer. E ele diz para Moisés: tome cuidado para fazer tudo conforme o que foi te mostrado no monte. Conforme o que foi te mostrado, não é o conforme foi te falado. Eu mostrei para você como é, e você vai fazer igual ao que tem aqui, igual ao que é aqui, porque o daqui, se for para lá, vai durar. Agora, se fizerem qualquer outra coisa da mente de vocês, que é o que eles fazem, no momento em que Deus está trazendo esta revelação a Moisés, o povo está produzindo lá embaixo o que é terreno. O povo está produzindo lá embaixo o que é carnal, o que é natural, o que a carne deseja, enquanto Moisés está tendo aquilo que é do céu, aquilo que é o desejo de Deus. E quando Deus vai lhe dar algo que é do desejo dele, ele vai levar você para tratar você só entre ele. É o particular com Deus, é aquilo que Jesus vai instruir os seus discípulos e vai dizer: quando você for orar, não ore nas esquinas, não ore querendo ser visto pelas pessoas como um grande orador, como alguém que ora muito, não. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com Deus, vai orar a Deus, mas em secreto. Porque é ali onde você realmente mostra quem você é. Quando nós estamos no secreto com Deus, a gente não precisa usar nenhum tipo de subterfúgio, não precisamos usar nenhum adjetivo muito bem polido para conversar com Deus, porque não vai resolver. Uma certa vez, um dos apóstolos, ainda discípulo, vai tentar dizer para Jesus: olha, se você for, eu vou com você até a morte. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: você? Não. Deixa eu dizer para você quem você é, porque eu acho que você está querendo se aparecer para os demais. Deixa eu mostrar para você a sua realidade. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. Então você não vai comigo para lugar nenhum, mas fique tranquilo. Fique tranquilo. No mundo vocês terão aflições mesmo. Tranquilidade em mim, eu venci o mundo. Não tente você vencer por você, porque você não vai conseguir. Então aqui a gente estabelece um parâmetro que aquilo que é produzido no céu é duradouro, é eterno. Por isso que tudo aquilo que você precisa para a sua vida não pode ser produzido aqui. É por isso que nós temos que viver uma vida de oração. Ainda que sejamos homens e mulheres frágeis, fracos, limitados, cheios de erros, cheios de pecados, cheios de manias, ainda que sejamos assim como somos, homens naturais por enquanto, ainda habitando em um corpo mortal, sujeito às intempéries dessa vida, por um tempo, porque segundo aquilo que o apóstolo Paulo tem de revelação, vai chegar um momento em que isso que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, você será transformado num abrir e fechar de olhos. E isso não é você que vai produzir, não é você que vai fazer, não há nenhum mérito humano, foi conquistado na cruz por Jesus. Você pode levantar a sua mão e dar glória ao Cordeiro. Tudo o que vem para a nossa vida de benefício, nada disso é produzido na terra, tudo foi produzido no céu. O plano perfeito da salvação é
produzido no céu. Então, mais uma vez, e aqui, como entendemos, o último livro da Bíblia, colocaram ele especificamente porque contém as últimas coisas, os últimos fatos, os últimos acontecimentos. Ele vai trazer para nós algo muito interessante. Quando Jesus visita João, preso na ilha de Patmos, se não me engano, não me falha a memória, e me desculpe se eu errar, mas o imperador da época é Domiciano, um dos mais cruéis. João está preso na ilha por conta do testemunho, da palavra, por conta da sua fé. E ali Deus resolve visitá-lo, e Jesus vai trazer todo o livro que conhecemos como livro de revelação. O que é interessante, me chama a atenção, é que Jesus faz questão de olhar para João e dizer: João, escreve e manda às 7 igrejas da Ásia. Todos nós sabemos que o número 7 representa a perfeição. Não sou muito bom dentro dessa área, não é a minha área, mas o pouquinho que estudei, que pude entender, o número 7 é algo que representa plenitude, perfeição. Então aqui não é necessariamente dizendo igrejas específicas. Aqui é justamente Jesus tentando dizer a João: olha só, João, escreve, deixa registrado, porque cada uma dessas igrejas vai representar um tempo da igreja como um todo. Por isso que aqui eu entendo, e me perdoe eu falar, eu entendo, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Então eu não posso dizer que isso aqui é algo que é uma verdade absoluta, mas é algo que me chama muita atenção. E tenho eu que Jesus não queria que algo fosse endereçado unicamente, exclusivamente a um povo e a um tempo, senão não estava escrito aqui até os dias de hoje. Então aqui Jesus querendo atingir a plenitude da igreja, a igreja por completa, a igreja como um todo, desde a era apostólica até a igreja dos últimos tempos, da qual estamos vivendo, uma mescla de Filadélfia com Laodiceia. A gente até parece que é fraco, mas ainda assim não negamos o nome, não negamos a palavra. Podem tramitar leis, podem fazer o que quiser, mas a palavra de Deus não dá para apagar. Você pode riscar, pode rabiscar, pode rasgar uma página da Bíblia, mas uma página de um livro não quer dizer necessariamente que seja a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não passa nunca. E ela dá testemunho dela mesma, dizendo que passarão céus e terra, mas diz o Senhor: as minhas palavras não passarão. Entendendo isso, João vai escrever no versículo 7: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aqui é a segunda vinda, amém? De todas as correntes teológicas dentro dessa área, eu particularmente acredito que isso aqui é a segunda vinda, amém, amados? Segunda vinda, já houve o arrebatamento, segundo aquilo que a teologia pentecostal assembleana prega há muitos anos, amém? Pois bem, mas vamos lá, aqui é a segunda vinda, e o texto que João está dizendo, ele vai dizer que ele vem, e eu percebo um certo tom de urgência nessa fala de João. Eu percebo que João está relatando aquilo que ele está vendo com uma maestria fora do normal,
A mente humana não tem capacidade de elaborar isso aqui que João escreveu. Não dá, irmãos. Não tem como. Não, a mente humana é incapaz de absorver aquilo que João está vendo. É por isso que João escreve com uma linguagem de difícil interpretação. Então aqui João está descrevendo, e quando ele escreve especificamente o versículo 7, há um tom de urgência enorme, porque ele diz assim: sim e amém, ou seja, assim seja, isso vai acontecer. E quando a gente prega, ensina, ouve que isso vai acontecer, para quem está ouvindo, isso precisa gerar um senso de urgência. A urgência em ouvir, em ler, em entender, em guardar esta palavra. O senso de urgência precisa arder dentro do meu e do seu coração, bem mais do que qualquer outra coisa que você tenha desejo. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem uma vida, você tem filhos, tem netos. E eu sei que você quer que seus netos se desenvolvam na vida. Eu sei que você quer que os seus filhos se desenvolvam na vida. Mas a urgência da palavra de Deus é muito maior do que as nossas necessidades básicas humanas. É maior do que aquilo que possa ser dentro do meu coração gerado como sonho e projeto. A urgência da palavra de Deus é muito maior. E entendendo e aplicando aquilo que João está tentando dizer à igreja, o senso de urgência quanto à vinda de Cristo é maior ainda dentro da igreja do Senhor. E isso sem falarmos dos fatos que estão aí. De tudo, você pode pegar tudo, juntar tudo, mas olha só, basta olhar aqui, você não precisa olhar lá, basta olhar aqui, que você vai perceber o quanto é importante a gente ter esse senso de urgência com relação à vinda de Cristo e estarmos preparados, estarmos prontos. Quando Deus visita Moisés, aleluia, para que haja a retirada do povo de Israel do Egito, para que o povo vá celebrar uma festa no deserto. Essa é a fala de Deus para Moisés. Eu quero tirar o povo porque eu quero que o povo celebre uma festa para mim no deserto. E para que Moisés pudesse sentir o senso daquela urgência, Deus olha para ele e diz assim: mas isso tem que ser feito logo. Não quero ninguém perdendo tempo. Então preparem aí os alimentos que vocês precisam se alimentar e façam isso rápido. Pão sem fermento, ervas amargas, faz o que tem que fazer, porque é urgente. E dessa noite não passa. O senso de urgência. Olha só, quando se cumpre aquilo que Deus havia dito para Moisés que iria fazer, quando vem então aquela mortandade sobre os primogênitos no Egito, o povo sai apressadamente. Um senso de urgência. Ele precisa estar aflorando no coração do povo. É por isso que Deus dá essa fala, é por isso que Deus provoca o povo, é por isso que Deus provoca o ser humano, porque se Deus não nos provocar, a gente fica muito tranquilo. Por quê? Porque o ser humano, ele tem dentro dele mesmo uma capacidade de se adaptar a situações. O ser humano, se ele viver muito no sofrimento, ele acaba se adaptando no sofrimento, e ele acaba criando alguns tipos de mecanismo para que aquele sofrimento seja amenizado, e um deles é treinar a sua mente para não se deixar abater pelo sofrimento que vive. Haja vista pessoas que sofrem com vícios de drogas, que são altamente dependentes de drogas pesadas, vivem uma vida de miséria. Você já deve ter visto isso. Você entra dentro de uma casa de um viciado, a casa dele não é limpa,
tudo é muito sujo, o cheiro é mau, mas aquela pessoa ela não percebe, ela não sente. Por quê? Porque a sua mente já se adaptou àquela situação. Tem pessoas que convivem com desprezo, convivem com as suas lamentações, e você passa ano e entra ano, passa ano, e você pergunta para ela: como você está? Eu estou aí, ainda passando por momentos difíceis. Nunca muda a fala. Por que nunca muda? Porque Deus deixou de ser Deus e não age na vida daquela pessoa. Não, é porque ela se acostumou com aquele estilo de vida, com aquela forma de pensar, e ela não tem coragem de mudar a vida, não tem coragem de renovar a mente, como o próprio apóstolo Paulo ensina a igreja. Paulo vai ensinar uma chave, ele vai dar uma chave para a igreja: renovem a mente de vocês. Por quê? Porque tudo está na mente de vocês. Se você acostumar a sua mente a uma miséria, é isso que você vai viver. Agora, se você for renovando a sua mente, você renova um pouco hoje, amanhã você renova de novo, depois da manhã você renova de novo, constantemente você vai renovando. Renovando por onde, pastor? Renovando pela palavra de Deus. Renovando pela palavra de Deus. É por isso que quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, ele vai olhar e vai dizer assim: transforma a pedra em pão. Jesus vai dizer: eu não preciso só de pão, não, porque não é só de pão que vive um homem, vive da palavra de Deus, da palavra que gera fé. A fé é o que faz a gente continuar caminhando. Você só está aqui porque a sua fé te trouxe aqui. Você não está aqui porque você é bom, porque você é melhor. Não, você está aqui porque a sua fé trouxe você aqui. É a sua fé que faz você olhar para a cruz e abaixar a cabeça. É a fé em Cristo, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de um grande louvor. Não, o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ficamos preocupados com tantos movimentos, com tantos avivamentos, e esquecemos que o maior avivamento em mergulharmos na palavra de Deus. Não há outro jeito, não há outra forma. Se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, se não, Ezequias promove um grande avivamento entre o povo. Por quê? Porque ele manda que seja ensinada a palavra. Esdras também vive o mesmo avivamento. Por quê? Porque é a palavra que produz aquilo que precisamos, não externo, mas interno. O que você precisa não está fora de você, o que você precisa está dentro de você. Questionado sobre o reino de Deus: e aí o reino, como será, como virá? Jesus olha assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele ali ou ele aqui. Não, o reino de Deus está entre vós, ou em outras traduções, dentro de vocês. Vocês estão procurando o reino de Deus em outros lugares, estão procurando o reino de Deus em tantas conquistas, mas o reino de Deus está dentro de você. E se você não entender isso, vive a sua vida vazia com algo dentro. Como pode alguém ter algo tão precioso dentro de si e não perceber? Então é preciso a gente cavar essa terra aqui, essa terra aqui precisa ser escavada e procurado aqui. O maior tesouro é a parábola do homem que encontra o tesouro na terra, nele mesmo. Às vezes procuramos aquilo que pode mudar a nossa vida em outros lugares, em outras pessoas. Tem um hino que fala sobre isso, se eu não me engano. Eu procurei em outros lugares, em tantas coisas, mas olha só, tudo que precisamos está dentro de nós, amados. Então para de olhar um pouco para as circunstâncias da vida, olhe um pouco para dentro de você. Pare um pouco, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para o seu interior. Tem coisa boa aí dentro e você está procurando fora. Tem coisa boa dentro de você e você não consegue entender. Você está procurando coisa boa nos outros. Exemplos de fora sim são bons, exemplos de fora são bons. Para mim tem o pastor Luizinho como um exemplo de um mestre na palavra. E é bom você ter exemplos, é bom você ter espelhos. Pastor Nível está ali, meu pai. Mas espera aí, exemplos é bom sim, mas e você? E dentro de você, e o que você produz? E o que você está produzindo? Você recebe esta palavra?
para mim poder encerrar, esse senso de urgência vai se espalhar pelas 7 igrejas. E é lindo isso, porque João vai fazer isso de uma maneira muito clara e muito tranquila e nítida de se ver. Para a igreja em Éfeso, ele vai olhar e vai dizer que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Isso é Jesus falando para João e João escrevendo, amém? Não é João falando da cabeça dele, não é João tendo uma inspiração profética, nada disso. É Jesus ditando para João o que João tinha que escrever. Você não vai escrever nada do seu jeito, escreve o que eu estou falando para você, o que você ouviu e o que você viu, nada mais e nada menos. E para a igreja em Éfeso, o senso de urgência é para que eles voltassem ao primeiro amor, porque tinham um amor, eram pessoas que amavam aquilo, eram pessoas que se envolviam com a obra, eram pessoas que gostavam de pessoas, eram pessoas que se importavam com pessoas, mas o tempo foi passando e me parece aqui que eles perderam isso. Essa característica principal do cristão se perde. Então o senso de urgência para a igreja em Éfeso era: voltem ao primeiro amor. Para a igreja em Esmirna, o senso de urgência era para que não temessem. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza. Aí está entre parênteses, você percebe no texto, está entre parênteses, por quê? Porque é o que Jesus está dizendo. Eles pensam que são, mas eles não são o que pensam. É igual quando os espias vão olhar a terra e voltam com a notícia a Moisés: Moisés, a terra é boa, mas lá tem gigante e a gente é como um gafanhoto aos olhos dele. Espera aí, teu inimigo verá você como você se vê. Se você se sente um nada, teu inimigo te verá como nada. Se você se sente um derrotado, teu inimigo te verá como um derrotado. Então para de se sentir menosprezado pelas pessoas, pelas circunstâncias da vida. Começa a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. É Ele que vai alimentar o seu interior, é Ele que vai sustentar a sua vida. Para de esperar dos outros aquilo que você tem que fazer. Aleluia. Então, um senso de urgência para a igreja em Esmirna é para que eles não fossem tão temerosos. Nada temas das coisas que hás de padecer. Espera aí, está com medo de derramar lágrimas? Está com medo de sofrer? Vai fazer igual Jeremias capítulo 20, vai começar a olhar para Deus e dizer: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Aí ele até propõe dentro do coração dele não falar mais do teu nome. Mas aí quando ele começa a pensar, começa a viver, aí ele vai dizer assim: e um fogo começou a arder dentro de mim. A palavra de Deus arde dentro de você, e você sabe. A palavra de Deus arde dentro do coração do crente, e o crente sabe. É que às vezes nós somos teimosos. Somos nós que teimamos. Por quê? Porque a palavra de Deus não vai mudar com a tua opinião. A palavra de Deus não vai mudar porque você quer que ela mude. A palavra de Deus não vai mudar porque você quer que as coisas sejam diferentes. Não, a palavra de Deus, ela é uma coisa só. Não há sombra de variação em Deus. Deus não muda de humor. Deus não varia se está bem ou se está mal. Deus é Deus, assentado em um alto e sublime trono, e o seu domínio é eterno, e a base do seu trono é justiça e retidão. Então às vezes a gente fica cheio de medo, cheio de temores. Mas espera aí, quem te chamou? Quem chamou você? Quem disse para você fazer? Quem disse para você ir? Será que Ele não é capaz de sustentar você? Não é capaz de te manter? Eu não estou falando disso materialmente não, eu estou falando disso espiritualmente. Porque uma das maiores batalhas que nós enfrentamos não é externa, é interna. Digo de novo, o maior desafio do ser humano não está fora, está dentro dele. A oposição está acirrada dentro do ser humano. Paulo, novamente Paulo, uma das maiores autoridades no quesito soteriologia, se não a maior autoridade. Carta de Paulo aos Romanos, eu sempre gosto de frisar isso, é a base da soteriologia. Quer saber sobre justificação? Carta aos Romanos, você vai aprender tudo ali. É só ler, reler de novo, você vai saber o que é, por que você está respirando.
Porque aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi maior, aonde o pecado dominou, a graça veio. Oh glória! Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a igreja em Esmirna, eles precisavam parar de ser temerosos, precisavam voltar a confiar mais, a acreditar mais. O senso de urgência era esse: vocês precisam deixar de ser temerosos. A igreja em Pérgamo, o senso de urgência na igreja em Pérgamo era para que eles deixassem a doutrina de Balaão. Todo mundo lembra o que Balaão fez, quando ele não conseguiu profetizar, quando ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele foi revelar o pecado do povo, ele foi dizer o que é que o povo, qual era a fraqueza do povo, foi fermentar, foi revelar, foi mostrar: olha, sabe qual é o problema deles? Fornicação. Pode encher lá de prazeres à vontade para eles, que eles não resistirão. Dito e feito, Números 22, se não me falha a memória, vai dizer que essa é a doutrina de Balaão, é revelar o que os outros fazem, é o revelar o segredo dos outros, é mostrar para os outros o que outros estão fazendo. Está vendo lá fulano de tal, você viu o que ele fez? Olha só como você viu fulano, você viu o que aconteceu. Isso é doutrina de Balaão, e Deus odeia isso. Não é eu que estou odiando, não é eu que estou pregando contra, é Jesus que está dizendo para João escrever e endereçar a igreja em Pérgamo. Ele está tentando trazer um senso de urgência à igreja e dizer para a igreja de Pérgamo: você precisa abandonar doutrina de Balaão. Para de ficar falando da vida dos outros e cuida da sua vida. Para de olhar o erro dos outros e tentar esconder os seus nos erros dos outros. Porque tem gente que gosta de apontar o dedo para os outros, porque tenta camuflar seus próprios erros. Irmãos, nós somos pecadores, e a gente só vai deixar de ser pecador quando Jesus transformar esse corpo mortal. Isso aqui ainda está ali, ainda em ebulição, ainda está fervendo dentro de você. Quando alguém vai questionar Jesus porque os seus discípulos não lavam a mão, ele vai olhar assim: mas lavar a mão para quê? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque é de dentro do homem que procede os maus pensamentos: adultério, prostituição, roubo. Está tudo dentro dele, é produzido dentro dele. A carne não se produz nada para se aproveitar. É por isso que Jesus vai dizer: mas as minhas palavras são espírito e vida. Oh glória, eu preciso encerrar. Olha só, a igreja em Tiatira, o senso de urgência é para que eles parassem de ser levados pelo engano. Era uma igreja que se deixava levar por Jezabel, mulher que se dizia profetisa e ensinava e enganava os outros. Há um espírito de engano tentando seduzir os crentes, dizendo para eles: não, os prazeres dessa vida são bons, você tem o direito de viver isso, você tem o direito de virar uma chave na sua vida. Eu vou liberar uma palavra, e essa palavra vai liberar uma chave na sua vida. Ei meu irmão, a única chave que você precisa é a que está na mão de Jesus, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Não precisamos de mais nada. Tudo se resume nele, tudo é por ele, para ele e para ele. Então, para a igreja era necessário deixar de ser enganados por favores, por trocas, por benefícios. O maior benefício que você tem é a vida eterna conquistada por você, para você na cruz, com preço e preço de sangue. Você pode dizer um amém? A igreja em Sardes
O senso de urgência é porque eles se esqueceram do que ouviram. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra o que você ouviu. Lembra de tudo aquilo que Deus falou com você. Lembra de todas as doutrinas. O senso de urgência para essa igreja em Sardes é para que eles voltassem, para que eles se lembrassem. Por quê? Porque tem gente que ouve e esquece, como Tiago fala. São ouvintes esquecidos, como homens e mulheres que contemplam no espelho os seus próprios rostos, mas depois se afastam dos espelhos e já não se lembram mais de como eram. São pessoas que se esqueceram do que ouviram. Não foi nem as aves de rapina que vieram roubar a semente. Ela mesmo já deixou a semente de lado. Ela mesmo se afastou. Ela mesma abandonou os ensinos. Ela mesma abandonou as doutrinas. O que nos mantém em linha reta é a doutrina, é a disciplina, é a palavra. O que nos livra de pecar é o senso de verdade que a palavra tem e produz no nosso coração. Porque se não for esse senso de verdade da palavra, a gente vive tropeçando, e alguns carregam as pedras para poder tropeçar nelas lá na frente. O senso de urgência da igreja em Filadélfia era para que eles continuassem perseverando, é para que eles continuassem, insistissem, para que eles não desanimassem. Eu pus uma porta aberta para você, continua. Ainda que você não esteja vendo nada na sua frente, ainda que você não consiga ver essa porta aberta, a palavra de Deus, ela vai dizer que há uma porta aberta, e porta é escape, porta é saída. Há sempre uma saída, e no meio da tempestade há sempre um caminho, há sempre uma forma de escapar, há sempre uma forma de se resolver as coisas, há sempre uma maneira das coisas mudarem na nossa vida. Porta é mudança de ambiente. Você sempre vai poder mudar ambientes. Você sempre vai poder mudar ambientes. Lugar as pessoas constroem, ambiente quem faz é você. Não importa o lugar que você está, pode estar cheio de ímpio naquele lugar, você tem o poder de mudar aquele ambiente. Você tem o poder de mudar aquele lugar. Não com palavras, não com chicotes, não, mas com seu testemunho de fé, com a sua mansidão, com a sua fé em Cristo, com o seu testemunho de crente. O senso de urgência para a igreja em Laodiceia é para que eles parassem de ser igual a figueira amaldiçoada por Jesus. E aqui eu encerro. E tendo fome, viu uma figueira, viu que nela havia folhas, e se Jesus viu folhas, indicava que ela estava em tempo de dar frutos. Mas quando Jesus foi procurar frutos, não encontrou nada nela. Então Jesus olhou para ela e amaldiçoou ela, porque ela só tinha aparência, só mostrava que dava, mas não produzia nada. Só tinha aparência, mas negava a eficácia. Tinha uma aparência de piedade, mas não, nada de piedoso. Tinha a aparência de crente, mas não amava o irmão. Tinha aparência, mas não frutificava, não produzia. Então o senso de urgência para a igreja em Laodiceia é: para de pensar que você é, comece a ser de fato. Para de pensar que é rico em você mesmo. Para de pensar que você enxerga muito bem, porque você é cego, miserável, pobre, nu. Aconselho-te que compre ouro de mim, que compre colírio de mim,
que pegue as vestes que eu tenho para te dar, ou seja, o que você precisa, eu tenho para te dar. Jesus dizendo à igreja em Laodiceia: para de tentar arrumar coisas para se vestir, para de tentar ter aparência. Não, Deus está chamando você à responsabilidade esta noite. Esse é o senso de urgência que a igreja de Cristo dos últimos tempos precisa ter. Jesus está voltando e isso precisa ser algo real no nosso meio. Isso precisa ser algo real dentro do nosso interior. Eu preciso mostrar aos meus filhos que Jesus vem. Eu preciso mostrar para quem eu amo que Jesus vem. Eu preciso mostrar aos meus amigos que Jesus vem. Eu não dá para parar, não dá para deixar de fazer. Não podemos ser como aquele servo que enterra o talento e espera o Senhor voltar, e quando o Senhor volta, e aí, o que você fez? Não, eu sabia que tu era homem rígido e eu escondi, está aqui o que tu me deu, servo malvado. Vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque você nem sequer teve o cuidado de aplicar nos bancos para que eu recebesse os juros, não da sua mão, mas da mão do outro. Um senso de urgência, e eu gostaria que você recebesse esta palavra esta noite. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Pregue em tempo e fora de tempo, mas pregue, anuncie. Ei, homem de Deus, volte a pregar como você sempre pregou. Deus não retira talento de ninguém, Deus não retira dom de ninguém. Se uma vez Ele te deu, você ainda o tem. Você ainda o tem. Paulo vai ensinar Timóteo a fazer isso. Ei, foi imposto as mãos e profetizado sobre a sua vida. Então toma vergonha na cara, se levanta e se mexe. Para de ficar desse jeito, para de ficar se lamentando. Se você tem alguma enfermidade, então dá um jeito nela. Repara as enfermidades que você tem, Timóteo. Se for preciso, faça uso de medicamentos, mas eu não quero que você fique parado. Volte a ser quem você era. Tenha em você o senso de urgência de voltar ao primeiro amor, o senso de urgência de se afastar de engano, o senso de urgência de não ter somente uma aparência, mas de ser na essência, de ser na verdade. Eu queria que você, com a permissão do pastor Luizinho, ficasse de pé. Você fechasse os seus olhos, conversasse com Deus um pouco. Eu sei que você tem muito para conversar com Ele. Eu sei que você tem muito para falar com Ele. Então esse é o seu momento. Ninguém vai te interromper, ninguém vai te atrapalhar agora. Agora não há problemas, não há dívidas, não há dúvidas. Agora não há ninguém para dizer o que você ou o que você não tem que fazer. Agora é só você e o seu Deus. Então converse com Ele, diga para Ele o que você precisa dizer, mas diga hoje com urgência. Seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero com Deus.